Gostaria hoje de falar sobre Jesus como o Salvador. De uma forma rápida e breve. Enquanto você abre a tua Bíblia, livro de Lucas, do capítulo número 1, no versículo número 26. A Bíblia diz que Israel, numa certa época, viveu em momentos difíceis, onde que a salvação, onde que a fé, onde que a espiritualidade de muita gente estava parada. Muita gente vivia como um deserto. Por isso que nesta época, a Bíblia diz que um homem chamado João Batista apareceu no deserto. João Batista, ele é considerado como mentor de Cristo. Ele, João Batista, fazia parte da família de Cristo. Ele é como um primo de Cristo. Mas foi enviado para começar a ministrar. A Bíblia diz no livro de Malaquias que enviaria meu anjo, qual estaria profeta e anunciaria sobre a vinda de Cristo. Então, Jesus, ele antes da sua vinda, primeiro é antecedido com João Batista. João Batista, ele seria como a voz que iria falar no meio do deserto. O deserto em que João Batista foi ministrar representava o deserto em que a nação de Israel, em que os judeus viviam na época. Agora, João Batista vai para ministrar. O seu evangelho ele dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. Não é? João desceu no deserto para ser como a voz do deserto. Nós percebemos que João é o deserto, ou é a voz, e Jesus, ele é a palavra. E a Bíblia diz que antes de João ser nascido, o seu pai já estava em idade avançada. Sua mãe também já havia passado a menopausa, que é a idade normal das mulheres nascer. Mas o anjo Gabriel, quando encontrou-se para avisar a sua mãe que você vai dar um filho, a Bíblia diz que este homem chamado, o pai, que era o pai de João, não acreditou. A Bíblia diz que o anjo disse: porque você não acreditou, a partir de agora você vai ser mudo. Você não vai falar mais nada, você não vai conseguir falar mais nada. Então nós entendemos uma revelação, não é? Porque o pai de João Batista ficou mudo, não podia falar. A Bíblia diz que o João Batista, ele era voz. Então, sendo ele voz, não podia falar, o pai dele não podia falar sem a existência da própria voz, que seria o próprio filho chamado João Batista. Então, a existência de João Batista seria a existência da voz que permitiria com que o pai de João Batista pudesse falar. Aleluia, acho que alguém está percebendo aí. A existência do pai ou de João Batista é o que faria com que o filho ou com que ele pudesse falar. O que vai fazer com que você falasse? Ou tem coisas que você não precisa falar. O que você vai gerar na tua vida vai falar no teu lugar. No dia que você tiver vida, tiver dinheiro, tiver felicidade, tiver um casamento, o teu casamento vai falar no teu lugar. Quer dizer, o teu casamento será a voz para anunciar aquilo que você é de verdade. Então, o homem aqui chamado... O homem aqui, pai de João Batista, não podia falar, entende? Não podia falar, porque a própria voz chamado João era antes de ser. Então, no dia em que a voz chamada João nasceu, a Bíblia diz que naquela hora este homem começou a falar, porque a voz já existiu. Só que é importante perceber que a voz está a existir e está a passar no deserto. A Bíblia diz que um filho nasceu chamado Jesus e a voz está a passar no deserto. O mesmo anjo foi pregar ou foi anunciar o evangelho para Maria, que era virgem, e chegou e disse para a Maria: você vai conceber um filho. E a Bíblia diz que depois de conceber depois de 30 anos, a voz passa no deserto a ministrar o evangelho do deserto. Então, você vê a voz chamada João Batista, ele ia ministrando no deserto. Perceba, o deserto é causado por muita coisa. Por vezes pode ser devastamento de muita coisa. Por vezes pode ser, talvez, algum clima negativo acabou afetando uma certa cidade, tornou-se um deserto. Hoje, chamado João Batista, vai no deserto para gritar, para falar no deserto. Só que a voz não pode falar, porque aí não existe a palavra. Aleluia. A voz não pode falar porque aí não existe a palavra. E a Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo ainda estava na boca de Deus, na mente de Deus, porque a palavra verbo significa logos, quer dizer ideias expressas. Então Jesus é a ideia expressa e a palavra de Deus. E João Batista, ele era voz e não podia falar. Se você não tiver palavra, você só vai fazer barulho, porque a palavra não existe. Agora,
Só para caminhar para o assunto que nós queremos abordar, a Bíblia diz que esse homem, quando estava no deserto, ele usava cintos de couro, usava roupas de pele de animais, comia de gafanhotos. Eu estava tentando perceber qual é o ministério, não é, que João nos demonstra aqui, porque na realidade até eu queria abrir principalmente o Mateus capítulo 3. Qual é o ministério que João tenta nos mostrar aqui, no tempo até que nós estamos a viver hoje? João está numa época difícil e ele está a usar cinto de couro e roupas de animais e ele está a comer dos gafanhotos. Então, gafanhotos na Bíblia, eles representam espíritos. Não é? Espíritos que devastam lugares, que devastam plantações, que devastam a economia, que devastam coisas. Hoje em dia nós estamos num momento como esse, onde tem gafanhotos, que esse problema, nós estamos a sofrer de coronavírus. Em Sudão tem um problema de gafanhoto que está a passar, onde as pessoas estão a ter dificuldade até de passar. Então João Batista, ele está a pegar os gafanhotos, que são inimigos, são espíritos, e ele está a derrotar espíritos, e está a fazer eles da sua própria comida. Aleluia. Amém. João Batista está a pegar os gafanhotos, que são os inimigos, que faziam com que Israel estivesse morto espiritualmente, está a ir no deserto, onde tem os gafanhotos que consumia a plantação, porque não se pode pregar, não se pode haver um crescimento maior se os gafanhotos são espíritos maus, com a pele dos próprios animais. Estamos falando de animais ferozes. Não é possível andar no deserto por causa dos animais, muitas vezes. E João pega os animais e fere os animais e faz com que eles lhe cubram. Aleluia. É o nível de espiritualidade onde você entra, onde pega os teus próprios inimigos que lutam contra você e eles tornam uma vantagem para o teu próprio ministério. Aleluia. É o nível em que os homens de Deus precisam entrar, onde pegam os próprios inimigos que estão a devastar o seu ministério. Você pode pegar os teus próprios inimigos que estão a devastar o seu ministério, estão a destruir a sua vida pessoal, vida financeira, estão a destruir a tua casa, e você pega eles e faz eles, quer dizer, a produzir uma importância maior para o teu próprio ministério. Aleluia. Para o teu próprio ministério. Então João Batista está a comer os próprios gafanhotos. A outra coisa é que ele começou a tomar do mel silvestre das abelhas. E no livro de Salmos, Davi disse: eu lhes derrotei como abelhas que me cercavam. E todos eles derrotei. Mostrar que abelhas na Bíblia também são representadas como inimigos. E este aqui está a derrotar os inimigos, está a consumir do que eles têm, em nome de Jesus. Aleluia. Então, mas de você derrotar o curandeiro até consumir com o que ele tem para ele aprender, porque quem domina nesse reino é Deus, não o curandeiro. As pessoas estão a pensar que quem está dominando nesse tempo aqui é coronavírus. Não. Quem está a dominar esse tempo aqui é Jesus. Somos nós, por meio do reino de Deus, por meio da autoridade de Cristo, estamos a dominar no tempo de hoje. É importante perceber que você que está aí agora, para você perceber que você tem uma autoridade, você pode ser como João Batista, para entrar num deserto em que nós estamos a viver agora e mostrar para o deserto, para os inimigos que estão a lutar contra nós, que é o coronavírus, e vencer e fazer com que o coronavírus traga vantagens. Eu acredito que as pessoas que vão usar proveito desse tempo, depois do início da igreja, poderão começar a cultuar na igreja com muita gente, porque eles fizeram proveito do tempo difícil que nós temos. Aleluia. Então você percebe que João Batista está a consumir os inimigos, está a fazer deles do seu próprio elemento. Mas não só. Agora João, ele está a gritar, está a dizer que arrependei-vos dos pecados, porque é chegado o reino dos céus, que é a palavra chamada Jesus. Então Jesus, aquele que foi anunciado por meio do anjo Gabriel, o anjo Gabriel é um representante de Deus, é um anjo da mensagem. Ele trouxe a mensagem para Maria e disse: Maria, você vai ter filho. Agora Jesus está a passar dentro do deserto, no capítulo 3 de Mateus, ele está a passar no deserto, está a cultuar com João Batista, está a passar cultos. Depois de 30 anos, ele teve seus 6 meses, depois de 36 meses que ele teve, entrou no deserto para se encontrar com João Batista. A Bíblia diz que João começa a ministrar. Agora João passa a primeira pessoa, ele batiza. Passa a segunda pessoa, ele batiza. Passa a terceira pessoa, ele batiza. Ele percebe que aqui existiam raças de víboras, que eram filhos de cobra, que eram fariseus e escribas, os que lutavam contra o ministério. Então ele disse: eu quero ministrar a palavra para vocês aprenderem que até na crise a gente podemos ministrar a palavra. Para você aprender, até no meio da dificuldade de ministrar essa palavra. João começa a fazer o batismo do arrependimento. Aleluia. Começa a fazer o batismo de arrependimento. Aí você vai perceber que quem começa, na verdade, com o batismo do físico, porque primeiro é o Moisés no Antigo Testamento, mas João começa a trazer o batismo no Novo Testamento. João batiza e mostra às pessoas que eu quero mostrar que eles são filhos de cobra, para eles aprender a mudar e entrar no deserto, porque nós vamos mudar o deserto a se tornar alguma coisa frutífera. João começa a batizar no deserto. Então, quando ele batizava, entrou a primeira pessoa, João batiza em nome do Pai. Ele tira
em nome do Filho, ele tira do Espírito Santo, ele sai para fora, pega a segunda pessoa, e ele diz que alguém que está no meio de vocês, que ele é maior do que a mim, este maior que era o Salvador do mundo, aleluia. Porque menos depois, horas depois, no capítulo 2 de João, João entende e diz para os discípulos que esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus está entrando no deserto, porque João tentou comer os gafanhotos, tentou tomar o mel silvestre, tentou até usar as roupas dele. Só que não conseguia fazer o deserto ficar frutífero. Porque quem que podia fazer isso seria Jesus, porque ele era o próprio Messias, o Salvador. Então Jesus, ele é dado o nome de Jesus. Ele é dado o nome de Jesus. E o nome Jesus na Bíblia ou no grego significa Salvador. Ele é dado esse nome chamado Jesus, que significa Salvador. Quer dizer, é difícil falar de Jesus sem falar da salvação. É difícil falar de Jesus sem falar da salvação. Então, se você olhar na pessoa de Jesus, você pode distinguir ele de várias maneiras. Ou ele tem muitos atributos. Jesus trabalhou como profeta, como mestre. Trabalhou, talvez, como mestre, ele foi chamado de Rabi várias vezes. Ele trabalhou no ministério como ministério apostólico, como mensageiro, como enviado. Ele trabalhou como um consolador, por isso na Bíblia chama de Alos Paracleto, né, que é o consolador. Ele foi o primeiro consolador antes da vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo é considerado como consolador, mas Jesus foi como o primeiro consolador. Por isso que ele disse que aquele que vê, ele será o outro consolador que irá vir ajudar. Quer dizer que ele era o primeiro consolador. A palavra consolador, ou a palavra outro consolador, significa alos paracleto, quer dizer, no grego, quer dizer que aquele que é da mesma espécie ou do mesmo tipo. Então Jesus e o Espírito Santo, eles não têm muita diferença. Eles ambos são iguais. Me percebe? Então, Cristo, ele trabalhou nessas áreas todas. Agora ele trabalha como Salvador. Aleluia. Ele trabalha como Salvador. Agora, perceba, porque como Salvador, ele primeiramente se apresenta no deserto. É porque ele veio para salvar as pessoas que viviam numa vida deserta. Quer dizer, ele veio para salvar a vida das pessoas que estavam no estado deserto. A palavra deserto refere-se a um lugar que não tem nenhuma plantação, um lugar seco e árido. E há muitas gentes que estão como deserto, que na vida deles nada está a produzir nada de fruto. Eles estão secos espiritualmente. Eles estão secos na vida deles, não conseguem orar, não conseguem jejuar, não conseguem buscar a Deus. Então ele é como um deserto, está precisando de uma salvação. E Jesus, ele é o único salvador para poder mudar o deserto e se tornar um lugar de muita plantação, tornar um lugar de frutos. Aleluia. Jesus é o único salvador que pode mudar deserto e se tornar um lugar de muitas plantações. Ele é a única pessoa que pode mudar Israel, que era um lugar deserto naquela hora, e se tornar um grupo de cristãos, não é? Então ele se tornou como salvador. Só que as pessoas precisam perceber, não olhar só Cristo como uma limitação, porque eu quero terminar, não como uma limitação. Quando falamos de Cristo ser salvador, ele não só veio para salvar as pessoas, a sua alma, para a salvação dos seus. Não, ele é salvador, porque a palavra salvação não só significa salvação do espírito para os seus, mas significa tirar alguém de um perigo ou de um problema para a paz. Então Jesus, ele é o salvador que eu e você precisamos no meio das dificuldades. Jesus é o salvador que eu e você precisamos no meio da dificuldade para a salvação estarmos nos céus e para a salvação de sairmos no meio dos problemas. Porque no João capítulo 10 ele disse que eu vim para que tenhas a vida e a vida em abundância. Quer dizer, Jesus veio para salvar as pessoas aqui, não só para ir nos céus, mas para lhes salvar do meio dos perigos. Eu não acredito bem nas pessoas que dizem, nós como cristãos, ser humilde significa viver pobre, porque Cristo ele veio para isso. Não. A Bíblia diz que ele é salvador. Então a palavra salvação, que no grego significa zoé, significa tirar alguém do meio do sofrimento, do meio das dores, do meio das enfermidades. Então Jesus, ele está preparado para salvar você do meio da sua dificuldade, do meio do seu sofrimento, do meio do seu problema de casamento, do meio das suas situações, do meio da sua pobreza, do meio da sua falta de emprego, do meio da sua falta de namoro, de relacionamento. Jesus, ele como Salvador, ele está para trabalhar. E perceba, ele não é só Salvador, o nome dele é Jesus, o Cristo, que significa Salvador ungido. Quer dizer, ele tem uma unção preparada para salvar você de todos os problemas que você passa.